Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? O bagulho tá lascado, o Brasil tá lascado. É quinta-feira e é a pergunta que não cala. Bom dia pra quem? Pra você? Pra mim? Pra mim? Pra você? E aí, depois da carestia de tudo, tá cara a gasolina, tá caro o óleo diesel, tá cara a comida, tá cara a energia elétrica e agora também está mais caro o empréstimo. Isso porque o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou de novo a taxa básica de juros para o patamar de 11,75% ao ano, o maior nível desde abril de 2017. A gente entende, o que eu entendo é que é o seguinte: essa política anti-inflacionária de mexer com a taxa básica da economia é uma política que é um remédio que já não está fazendo tanto efeito. O que a gente vai ter hoje é uma estagflação, né? Que é a estagnação econômica com a inflação dos preços, né? Então a gente está numa situação aí bem complicadinha, tá? Porque a gente vai ter uma retração econômica, e é uma retração econômica em que não vai frear os preços, porque nós moramos num país que depende do modal rodoviário. O principal modal logístico desse país é o modal rodoviário. Então, quase toda a produção do nosso país não vai de trem, não vai de barco, vai de caminhão. E caminhão é movido a diesel e o diesel está mais caro. Então, não adianta fazer uma situação cíclica, porque é como se tivesse um trem, vamos fazer uma analogia, um trem de alta velocidade que está sendo freado bruscamente. E freado bruscamente com um freio que já está gasto. Então a gente vai ter um problema seríssimo daqui para frente. O pessoal vai ter uma oportunidade de fazer o uso da renda fixa. O pessoal da poupança também está na boa. Mas a gente vai sofrer as consequências de juros cada vez mais caros. E a guerra? A guerra continua, o dinheiro, a culpa é sua. Mas Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, quem diria, estão avançando em um acordo para parar a guerra, mas a guerra continua. E tem aquela história do submarino. Quem é o submarino aí, Estados Unidos? O Brasil quer um submarino nuclear, certo? Aí pediu para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disse não. Está recorrendo para a Rússia. Então será que essa babação de ovo para o Putin
é um pedido da caserna, porque tem essa questão da caserna aí, né? Eles disseram que essa história de apoio do Putin, a ideia estapafúrdia do Bolsonaro ser solidário ao Putin, veio dos militares. Você acredita numa coisa dessa? É uma coisa absurdo! Botar um país que tem uma tradição diplomática no olho de um furacão, de um conflito que podia estar de boa, mas não está. E aí? E a pandemia? A pandemia é a situação do pão da Mia, né? A verdade é que a média móvel de mortes caiu pelo 20º dia seguido, mas a quantidade de casos conhecidos entrou em estabilidade, tá? Então, a quantidade de casos parou de cair substancialmente, mas a variação da média móvel de casos está negativa em 13%, mas quando é a variação entre mais 15 e menos 15 na média móvel, é estabilidade. Tá? E o governo já está cogitando decretar a endemia, decretar o final da pandemia no Brasil e o início da endemia, que deixa de ser um surto generalizado e passa a ser uma doença que já foi internalizada pelos serviços de saúde. Está havendo rumores de que vai ser anunciado o fim da pandemia no mês de abril. E se for decretado o fim da pandemia no Brasil no mês de abril, aí já vai ter o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, já vai ter o fim de tratamento especial para casos de Covid, etc. Mas temos um risco, tá? Porque a vacinação infantil ainda está engatinhando. Ainda patina graças ao Bozo, que é aquela ideia idiota de falar que não é seguro para criança a vacina. Se foi testado, retestado, aprovado. É porque é assim, o fato que a gente eu canso de dizer, mas eu tenho que dizer todo o santo dia que eu falo desse governo de merda que é o governo Bolsonaro. Esse governo de merda vive de caos, vive de bagunça, vive de encrenca, vive de briga. Se não houver caos, não há razão de existir governo Bolsonaro. É simples. Ele perde a razão de existir. E perdendo a razão de existir, para ele ser mandado embora, tomar um impeachment no meio das fuças, é 2 palitos. Mas não. O Bolsonaro ele está em pé por 2 motivos. Primeiro, porque a agenda dos militares, a agenda do agronegócio, a agenda da elite podre desse país, a agenda dos milicianos está sendo tocada para frente. Não estão sendo incomodados. Quando começarem a ser incomodados,
aí eles vão botar para fora. Mas não estão sendo incomodados. Então, por isso que continua do jeito que tá. Ai, 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 ai. Caramba, a Mega Sena acumulou de novo. Prêmio estimado em 190 milhões de reais. Nossa Senhora. Tem uma pesquisa aqui do Genial Quest que indica o apoio eleitoral ao controle de preços dos combustíveis do país. Isso tem uma questão muito interessante. As pessoas estão se opondo a essa política de preço da Petrobras. E porque a ideia é o seguinte, eles tinham um pretexto de... Qual é o pretexto? Era conter a dívida e pagar a dívida dos prejuízos causados pelos esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato. Só que o acordo que tinha de dívida que o Brasil tinha, que a Petrobras tinha nos Estados Unidos, foi quitado ano passado. Então, meu amigo, tem razão de manter essa política ridícula de botar na bunda do brasileiro para dar lucro para os investidores? Prejudicar milhões de pessoas em nome de uma meia dúzia de bilionários? Vá pra porra, caralho. Esses caras são ridículos. Os caras não têm os caras não têm nem a cara de, os caras têm a cara de pau de falar, de defender a manutenção da miséria de milhões e milhões e milhões de brasileiros. O centro de São Paulo está cada vez mais cheio de pessoas morando na rua, na miséria. E a gente vê o crescimento assustador de moradores de rua, porque as pessoas não estão tendo condições de pagar aluguel, não estão tendo condições de trabalhar, não estão arrumando trabalho. Estão em condições subhumanas. Quem ganha com a miséria nesse país? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente fazer. Quem ganha com isso? A gente tem que fazer essa pergunta porque esse ganho é desperdiçar recursos humanos. É desperdiçar recursos humanos. Porque essas pessoas que estão em condição de miséria poderiam estar trabalhando e produzindo riqueza para este país. E produzindo e consumindo e permitindo produzir mais e mais riqueza. Esse pensamento mesquinho vem desde sempre. A aristocracia brasileira sempre foi assim. Os quatrocentões, os escravocratas, aqueles que vieram ao Brasil nas capitanias hereditárias. Só pensam neles mesmos. O resto é força de trabalho. O mais barato possível. Se for de graça, melhor ainda. É contra isso que a gente precisa meter o pé na bunda. Gostaria que fosse agora. Mas eu tô vendo que as pessoas estão muito desarticuladas para ir nas ruas e dizer assim, vai pro inferno, Bolsonaro, e leva toda a sua corja junto. Bem, quintou, né?
quinta-feira, penúltimo dia útil da semana para quem trabalha de segunda a sexta. Para quem trabalha de segunda a sábado, tem mais um, que é o sábado, mas geralmente o sábado é mais tranquilo. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira boa, porque o tempo hoje não tá legal, né? Tá chovendo pra chuchu. Teve área, no centro da cidade, tava muita área alagada, né? Mas que seja um dia que a gente dê para secar nossas roupas no varal, né? Porque com essa chuva, né? A gente tem que ficar esperto, usar o mínimo de roupa possível para não estragar. E é assim que a gente tem que fazer. Tem que fazer a nossa vida correr, o nosso rio tem que correr para o nosso mar. Então, gente, que você possa ter coisas maravilhosas nessa semana. Não deixem de beber água, não deixem de tomar banho, lavar as partes, fazer exercício, comer direitinho, andar e rir, adoidado. Ria. É bom dar uma risadinha de vez em quando, com os amigos, confraternizar, fazer coisas mais leves para poder a gente tocar essa vida que anda tão pesada. E não deixem de seguir esse podcast, curtir esse podcast, me curtir nas mídias sociais, tá? Não deixa de fazer tudo isso, porque isso ajuda as pessoas a conhecerem o que eu tenho a dizer e vocês e outras pessoas poderem curtir, compartilhar. Gente, eu tô em 9 mais 4, 13, cerca de 13 ou 14 plataformas diferentes. Então, escolha uma e ouça, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.